noite, onde quer que esteja no mundo, que estou mais uma vez com vocês, nestas conversas com o mundo, para vos trazer mais alguns conhecimentos e consciência sobre aquilo que nos rodeia. Hoje não era para vir aqui. Tenho um episódio sobre a Segunda Guerra Mundial para fazer que não estou preparado para fazer ainda, e então acontece que hoje, derivado de um acontecimento infeliz e desafortunado, vim aqui falar de um assunto completamente diferente. Um amigo meu hoje mandou uma mensagem a dizer que perdeu a mãe. A morte, a vida e tudo o que nós aprendemos sobre ela talvez não esteja completamente correto. Talvez aquilo que nós compreendemos como a morte não seja realmente aquilo que é de verdade a morte. No fundo, o verdadeiro mistério da vida está na morte. Pelo menos foi aquilo que eu aprendi ao longo da vida, né? A vida é muito mais do que o bater de um coração. A vida é muito mais do que o sangue a correr pelas veias. É muito mais do que conexões neuronais dentro do nosso cérebro. A vida é muito mais do que energia em movimento. A vida é algo realmente que não há explicação para ela. E como não há explicação para a morte, tampouco. As duas são extremos, segundo a concepção que a nossa cultura e a nossa educação e filosofia de vida nos ensinam. Mas há um antes da vida e há um depois da vida. O que quero dizer com isto é o seguinte: antes de aqui estarmos neste espaço em que existimos, do ponto A até o ponto B, o ponto A de nascença e o ponto B de morrer, há o antes. De onde é que viemos? Depois do ponto B, para onde é que vamos? E é aqui que eu acredito estar o maior mistério sobre a vida. De onde viemos e para onde vamos. O que somos enquanto vida, um pouco ou muito, todos nós temos uma percepção sobre ele. Mas há quem que acredite que a nossa alma é uma prisioneira do nosso corpo. Que na realidade existimos para além da vida. Que realmente este corpo com o qual nos identificamos é apenas nos dados para experienciar situações e coisas que não podíamos experienciar sem este corpo físico. Por isso há quem acredite que existe a vida física e a vida espiritual. Todos aqueles que tiveram uma experiência quase morte, todos eles disseram que viram uma luz ao fundo de um túnel, ou que entraram num lugar onde havia uma imensa luz. O que é essa luz? Sem dúvida, segundo Platão, nós vivemos nas cavernas. Segundo Platão, na teoria, num dos seus livros, onde ele fala sobre a teoria da caverna, em que o homem vive na ignorância dentro da caverna e que a luz, o sair dessa caverna, será sem dúvida a sua abertura para o conhecimento, a sua experiência sobre a realidade da vida, que ele não conhece dentro dessa caverna em que vive. Às vezes eu penso um pouco sobre isto e eu acredito que tem um certo sentido. Eu acredito que realmente, para além daquilo que nós somos capazes de ver ou compreender, existem coisas que estão muito para além da nossa consciência e compreensão. É como quem vê um golfinho. Um golfinho dá saltos fora d'água e mergulha dentro d'água. Enquanto ele dá o salto fora d'água, ele existe na nossa vida. Quando ele entra dentro d'água, ele deixa de existir. Ele não morreu. Mas para um observador de um ponto de consciência neutro e sem qualquer pré-condicionamento de conhecimento sobre a existência desse golfinho, ele existe enquanto está no ar e ele deixa de existir quando mergulha dentro da água. Ele volta a existir quando está no ar e deixa de existir quando está na água. Khalil Gibran era alguém que acreditava na imortalidade.
Ele escreveu um texto que eu vou apenas dizer um trecho sobre ele. E esse trecho diz o seguinte: fica sabendo, portanto, que hei de voltar do silêncio maior. Não esqueças que voltarei para ti. Um pouco de tempo, um momento de repouso sobre o vento, e uma outra mulher me dará a luz. Khalil Gibran acreditava na imortalidade, acreditava na reencarnação. Outros filósofos, como Sócrates, Platão e outros mais, acreditavam que nós éramos apenas prisioneiros dentro de um corpo que nos libertaríamos um dia e seríamos parte do universo todo. Eu acredito um pouco nessa teoria de termos parte do universo, sem dúvida. Mas uma coisa temos que compreender. Nascemos e todos nós morreremos um dia. Não importa quanto dinheiro tenhas, não importa qual é a tua família, qual é o teu estatuto na sociedade, um dia morrerás, tal como eu morrerei. E levarás o mesmo para o mundo que trouxeste. Levarás o mesmo do mundo daquilo que trouxeste ao mundo. Não interessa quanto possuis durante a tua existência, quando nasceste não trazias nada e quando morreres não levarás nada. Temos de dar mais valor à vida. Uma coisa muito importante sobre a vida que as pessoas às vezes esquecem é que as pessoas realmente às vezes esquecem-se de dar valor às pessoas enquanto elas são vivas. Isto faz parte daquilo que somos enquanto humanidade. Penso que é um pouco parte de todos nós, em todas as sociedades, em todas as culturas. Só aprendemos a dar valor àquilo que perdemos quando perdemos. E isso não sei o porquê. Isso faz um pouco parte de tudo aquilo que nós somos. Mas uma coisa é certa, há quem acredite que a morte é liberdade. Que a morte é uma ilusão que realmente nos leva para a realidade da vida. Que esta vida que vivemos é apenas um estágio para uma vida superior. Uma vida é como que um tempo de recrutamento em que realmente preparas-te para ascenderes uma vida mais elevada, a uma consciência superior àquela que consegues ter atualmente, derivado às circunstâncias da matéria que te limitam na sua possibilidade. Por vezes, quando penso a morte, penso que muitos de nós morremos muito antes dela chegar. Vamos morrendo um pouco todos os dias e quando a morte chega, não tem nada para levar. Vai de mãos vazias. Não está ali nada que possa realmente ter valor ou significado para ela levar. Apenas o coração deixa de bater porque a vida já deixou de existir há muito tempo. Por isso, eu quando penso nestas coisas todas, penso, afinal, quem somos? Afinal, qual é a razão de viver? Qual é a razão da nossa existência? Há quem acredite na reencarnação, há quem acredite na vida para além da morte, num paraíso qualquer, no universo em que realmente não consigo compreender dentro da minha ignorância, talvez, nesse sentido. Mas a alma é prisioneira do corpo, segundo se diz. Ou seja, o corpo é o carcereiro da alma. Somos prisioneiros da nossa própria condição humana, enquanto seres espirituais. Sem dúvida, acredita-se que a vida começa quando o coração bate pela primeira vez no embrião que está-se a desenvolver no útero de uma mulher. E acredita-se, segundo a ciência e a medicina moderna, que a vida acaba quando as máquinas detectam que não existe mais sinal no coração. Mas afinal, o que é a vida? Afinal, o que é esta centelha divina que ninguém consegue replicar? Na parte que a ciência pode falar, a ciência não está nem perto de chegar perto do que realmente é a vida.
Foram feitos vários experimentos em todos os sentidos com as enzimas e os aminoácidos necessários para criar a chamada sopa divina que deu origem às primeiras células, primeiros seres unicelulares. Ninguém conseguiu reproduzir essa divindade que é a vida. Uma coisa é certa, todos morremos sem dúvida, mas é o que fazemos enquanto vivos que vale. A mãe deste meu amigo morreu hoje, mas ele foi um filho extraordinário. Ele foi um filho que acompanhou esta mãe completamente em todos os sentidos. Ele adorava a sua mãe e fazia questão de mostrar a todo o mundo que a amava brutalmente. Eu amo a minha mãe também. Mais do que algum dia eu talvez tenha a capacidade ou a possibilidade de poder explicar a alguém. Infelizmente ela não vê estes vídeos, não é? Ela atualmente vive na Santa Casa da Misericórdia em Aljustrel, numa vila no Baixo Alentejo, na região do Alentejo, em Portugal. O que é certo é o seguinte: inconscientemente ou conscientemente da sua consciência sobre este facto, eu amo a minha mãe brutalmente. Foi a primeira mulher que eu aprendi a amar. E sem dúvida perder uma mãe deve ser uma coisa extremamente difícil. Eu não passei por isso ainda, e nem quero imaginar quando tiver que chegar a minha hora passar por isso. Aí desse lado, certamente, alguns de vocês já perderam as vossas mães e certamente cada um de vocês sente essa dor de uma forma completamente distinta e própria, não é? A morte realmente é algo que nós não compreendemos ainda e que nos deixa de alguma forma assustados, alguns de nós. Todos querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer, não é? Quando eu penso sobre a morte, realmente não posso dizer que é algo que eu gosto de pensar. Mas todos nós que temos a capacidade de ter que pensar sobre as coisas, temos que pensar também sobre ela. Um dia não existirei mais, um dia não estarei mais aqui. Tenho consciência desse facto. Daqui por 100 anos, todos nós que estamos a ver este vídeo, conhecemos, não existirá mais, não estará vivo. Há quem acredite que este processo de morte é o que traz a renovação ao mundo e continua o mundo nesta linda corrida que é a vida, não é? Mas uma coisa é certa, eu penso que o ser humano vive muito pouco, porque quando ele começa a tomar consciência sobre a vida e a desenvolver mais o seu raciocínio e a compreensão e a inteligência para poder compreender aquilo que o rodeia, é atardecer na sua vida. É no entardecer da sua vida que esse momento chega. É na maturidade, é na compreensão e é na paz que ele encontra em si mesmo, que é capaz de aí raciocinar e compreender o mundo que o rodeia. E quanto mais essa compreensão se desenvolve, menos anos ele tem para poder, de alguma forma, impregnar o mundo da sua filosofia, da sua consciência, da sua inteligência, da sua compreensão sobre tudo aquilo que o rodeia. Eu penso que se existe um Deus, penso que ele aí não nos deu a oportunidade de poder desenvolver mais para podermos ser melhores naquilo que somos enquanto humanidade. O tempo que temos de vida não é suficiente para podermos desenvolver a consciência, o conhecimento, a compreensão de tudo aquilo que é necessário para podermos ser melhores enquanto humanidade. A juventude é louca, é como uma paixão ardente, é um fogo que arde sem se ver, e quando damos por isso estamos em brasas e perto de se transformar em puro carvão. Mas uma coisa é certa, todos aqueles que têm consciência desse facto
sabem que é através da sua herança que têm que continuar a filosofia da sua vida. É naquilo que deixamos e não naquilo que fazemos por nós, naquilo que deixamos ao mundo e não naquilo que fazemos por nós, que realmente existe a razão da nossa existência. Há alguns anos atrás eu li um livro em que fazia a seguinte pergunta: quais são as palavras que queres que sejam escritas na tua campa, ou seja, no lugar onde permanecerás para sempre? Quais são as palavras com que as pessoas que te conheceram e te conhecem te vão definir? Mas a morte é muito complexa. É tão complexa que ninguém no mundo ainda a conseguiu definir. Existem 1000 teorias sobre ela, tal e qual como existem sobre a vida. Nenhuma nem outra consegue se explicar, nenhuma nem outra se consegue compreender, nenhuma nem outra se tem consciência nem compreensão para poder explicar ao mundo e poder de alguma forma trazer à compreensão e pôr naquilo que nós consideramos como compreensível. Se a morte é liberdade, eu queria ser prisioneiro para a vida inteira. Gostava de poder ter a possibilidade de poder viver muito mais do que aquilo que a esperança de vida humana me pode trazer. Porque acredito que quanto mais amadureço, mais compreendo a grandeza do que é a vida. Eu amo a vida, em todos os sentidos. A vida é algo que eu prezo mais do que tudo que existe no mundo. Darei tudo o que tenho por um minuto mais de vida. A vida é realmente um mistério extraordinário. Se nos foi dada por uma divindade, uau! Essa divindade realmente tem um dom extraordinário. Se foi obra do acaso, de um processo metamorfósico da matéria e da energia que nos fez acontecer, uau! O universo realmente criou aí, sem dúvida, uma obra-prima. Talvez a sua expressão máxima. A vida é, sem dúvida, algo extraordinário. É triste que hoje tenha que vir falar da vida através da morte da mãe de um amigo meu. Mas achei necessário vir aqui para vocês trazer um pouco da minha compreensão sobre aquilo que é a morte, não é? Não estava preparado para fazer este vídeo e por isso aquilo que vos falo da minha alma. Embora tenha aqui mencionado Khalil Gibran, há muitos mais outros que podia mencionar que realmente falam sobre a vida e a morte e sobre todas as suas implicações na vida de cada um de nós. É um mistério, sem dúvida. É um mistério que nenhum de nós conseguiu ainda desfazer. É um quebra-cabeças que ninguém consegue resolver, sem dúvida. Mas o que é certo é o seguinte: a morte existe porque existe vida. E devemos estar agradecidos pelas possibilidades que nos são dadas enquanto estamos vivos. Devemos, de alguma forma, deixar um marco da nossa existência aqui para o futuro. Devemos trazer em nós o exemplo daquilo que é ser o melhor que um humano pode ser. A morte é, sem dúvida, a maior inspiração que devemos ter para a vida. Quando olhamos, eu às vezes já fiz isto mais que uma vez. Nunca falei sobre isto, mas vou falar. Já fui várias vezes a alguns cemitérios aqui na América e sentei-me lá durante algum tempo. E olhei à minha volta, passei por entre as campas e vi os nomes. Olhei para as lápides, para os anjos e para, de alguma forma, todas as para todos os lugares onde os seres humanos são realmente postos, não é?
E normalmente costumo fazer isso quando atravesso problemas na minha vida. E olho para aquelas campas e penso o seguinte: quantos destes seres que estão aqui não trocariam tudo por este problema que eu tenho para poderem estar vivos? Quando eu vou aí, todos os grandes problemas que eu tenho se desmoronam perante essa realidade que é a morte, que nos espera a todos nós. Quando pensamos que somos muito importantes, ou que realmente desempenhamos um papel importante na sociedade, ou que somos mais ou melhores que alguém, devemos ir lá. Porque lá encontraremos pessoas realmente que tiveram grandes papéis dentro da humanidade. Presidentes. Eu fui aqui a um cemitério que existe em Washington DC, que é o Arlington Cemitério. Fica ali ao lado do Pentágono. E lá está o John F. Kennedy, está Abraham Lincoln, estão outros grandes presidentes da América e grandes atores, artistas e outras coisas mais. Aqui há pouco, aqui perto de onde eu vivo, há uma cidade que se chama Westfield, onde está enterrada Whitney Houston. Aqui no outro cemitério, aqui mais em cima, aqui perto onde está Nova York, existe ali um cemitério onde estão muitos daqueles que foram famosos um dia. E quando olho para todas aquelas campas, muitas delas lindas, com mármores e anjos e poemas extraordinários, penso, uau, eu tenho a maior riqueza entre estes todos que foram famosos. Eu tenho o dom, tenho esta maravilha que é a vida. E eles já a perderam. O que eles não dariam deles para poderem trocar de lugar comigo. Por isso, cada um de nós está a atravessar por problemas, ou que pensa que realmente está numa encruzilhada, ou num caminho difícil, vá ao cemitério. Fique lá sentado meia hora, olhe à vossa volta e vejam realmente o quanto difícil é a vossa vida. O quanto qualquer um daqueles seres que está ali enterrados e que não têm mais esse dom, que não têm mais essa centelha divina a pulsar dentro deles, quantos deles não trocariam o lugar dele pelo vosso? Isto é complexo. Sócrates costumava dizer, num livro que eu li há muitos anos atrás, confia nos sonhos, pois eles são as portas da eternidade. Eu nunca mais me esqueci dessa frase dita por Sócrates. Os sonhos são as portas para a eternidade. Sem dúvida é algo que eu realmente gostei de ler. Sócrates é sem dúvida o homem das 1000 respostas, sempre com uma pergunta. Mas foi um grande pensador, foi um grande filósofo que realmente, sem dúvida, teve a capacidade de compreender coisas que a parte das pessoas no seu tempo não pensava sobre elas. O que é importante pensar sobre isto é o seguinte: cada um de vocês aí desse lado, que ainda está vivo e que tem perto de vocês aqueles que amam, amem-nos, mostrem o quanto os amam, sejam amigos uns dos outros, sejam bons uns com os outros, façam o melhor que puderem uns pelos outros, agradeçam, abracem, beijem aqueles que amam quantas vezes puderem, porque nunca serão demais. Um dia, certamente, esses abraços, esses beijos e essas alegrias partilhadas com esses que vocês amam, vai ser aquilo que realmente tem e dá valor às vossas vidas. Isto é uma matéria muito complicada.
Mas uma coisa é certa, há aqui muito por realmente desvendar neste mistério que é a vida e que é a morte. Há quem diga que a vida e a morte são a mesma coisa. Se realmente quiseres experimentar o espírito da morte, abri amplamente as portas do vosso coração ao corpo da vida, pois a vida e a morte são uma e a mesma coisa. Como o rio e o mar são uma e a mesma coisa. São apenas parte do mesmo universo. E todos nós somos parte do universo. Todos nós fazemos parte da mesma matéria. Mas existe matéria, existe a forma. Eu posso ter... Eu tenho uma coisa de vidro ali em cima. E tu perguntas-me, mas que coisa de vidro é essa? Pode ter uma janela, como pode ter um vaso, como pode ter uma escultura em vidro. A forma em que nós, cada um vive, é diferente, independentemente da matéria de cada um de nós ser a mesma, cada um de nós vive uma vida completamente distinta e única. Mas, sem dúvida, uma coisa é importante, que valorizemos a vida enquanto ela existe. Nem só de nós, mas daqueles que amamos à nossa volta. Que demos flores às pessoas que amamos enquanto elas estão vivas, não depois de elas morrer. Não as poderão cheirar jamais e não vos poderão agradecer por elas, nem sentirão que realmente vocês lhe deram essas flores. Eu, às vezes, quando penso a vida e quando penso a morte, às vezes penso que talvez a vida, se somos seres evolucionários e que nascemos de um acidente, de um acaso extraordinário no universo, existimos enquanto vivemos. E morreremos quando chegar esse dia, que será o nosso último, e depois disso não haverá mais nada. Isto magoa-me às vezes pensar sobre isto e pensar que não existe mais nada para além daquilo que eu conheço. Às vezes quero acreditar naquelas pessoas que são religiosas e que acreditam que existe algo para além da morte. Gostava de acreditar na reencarnação, gostava de acreditar que existe um paraíso, que há alguma coisa do outro lado que me espera e é melhor do que aquela que eu tenho deste lado. Adorava poder acreditar nisso com uma mente científica e de alguma forma com substância palpável sobre essa razão e sobre essa verdade. Infelizmente nunca tive a capacidade de encontrar em nenhum dos livros que li até hoje uma razão cientificamente explicável e palpável que eu pudesse pôr na minha compreensão e na minha consciência, que me pudesse trazer essa paz de mente e de espírito, que algo estará para além daquilo que eu conheço enquanto vida. Por isso a morte assusta-me. Não porque sou medroso, não porque sou fraco, mas sim porque adoro a vida. Daqui por muito tempo, quando eu não estiver mais aqui, o universo mostrará estrelas lindas e acontecerão coisas incríveis aqui no planeta Terra e noutras partes do universo em que eu não poderei existir. E magoa-me isso. Dói-me ter a consciência e a certeza que não estarei aqui para assistir a esses momentos, ao desenvolvimento da humanidade e à sua tecnologia, a todas as possibilidades que nos são possíveis. Terei errado por realmente pensar assim? Terei certo? Não sei. Quem sou eu para pôr em questão talvez um Deus ou uma metafísica da imortalidade através da reencarnação? Quem sou eu para questionar tudo aquilo que me antecede? Não sou ninguém, não sou nada. Sou apenas uma partícula de pó no vento. Se contabilizarmos a história do universo e a vida que vivemos apenas num instante. A vida passa num piscar de olhos. Por isso devemos viver intensamente enquanto vivemos.
Devemos aproveitar cada momento e vivê-lo na nossa extrema possibilidade em todos os sentidos, para que de alguma forma possamos experienciar o máximo daquilo que nos é possível para melhor compreender e consciencializar o mundo que nos rodeia. Isto é aquilo que eu acredito. Já é tarde e esta conversa tem panos para mangas, como se costuma dizer. Um dia virei aqui mais aprofundadamente falar sobre a vida e sobre a morte. Mas hoje vim apenas aqui dar um pouco da reflexão sobre esse episódio que um dia trarei no futuro. Gostaria de alguns comentários de vocês aí por baixo, aqui em baixo. Façam um comentáriozinho aí sobre o que é que vocês pensam sobre isso. Gostava de saber a vossa opinião pessoal. Cada um de nós tem uma forma diferente e completamente distinta de olhar e compreender o mundo. E eu expliquei um pouco a vocês aquilo que eu acreditei, ou aquilo que eu aprendi a acreditar e aquilo em que eu acredito, ou aquilo que eu penso ser possível dentro daquilo que eu compreendo. Ponham um pouco da vossa expressão daquilo que vocês acreditam aí nos comentários. Agradeceria imenso que pudéssemos partilhar um pouco da forma como vemos o mundo. Ok, malta amiga. A noite já vai longa e tem lá em cima uma cama à minha espera. Por isso, fico aqui hoje com estas conversas com o mundo. Com um grande abraço para vocês e até o próximo episódio. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, onde quer que esteja.